Olá, tudo bem? Vamos começar agora mais uma aula do nosso curso de Física 1, no qual a gente vai estudar a cinemática, que é uma parte da mecânica que estuda a descrição dos corpos em movimento. Essa descrição que a gente vai procurar fazer com a cinemática é uma descrição matemática. A gente vai tentar entender como que a medição do espaço e como que a medição do tempo vai permitir com que a gente faça a evolução desses corpos em movimento. Noções de ontologia, como por exemplo tentar entender o que são o espaço ou o que é o tempo, foge do escopo deste assunto. Nossa descrição é simplesmente tentar descrever matematicamente como que esses corpos evoluem no tempo. Então, para começar a entender isso daqui, a gente vai tentar entender primeiro o que seria o espaço-tempo nesse ambiente clássico da mecânica. Essas noções foram instituídas pelo próprio Isaac Newton no seu livro O Princípio, e ela é baseada simplesmente no princípio intuitivo que nós temos do que seria o espaço e do que seria o tempo. Então, basicamente, nós sabemos que um corpo ocupa um certo lugar, ele tem uma certa localidade, e que, se nós aguardarmos um pouco, nós vamos ver que esse corpo simplesmente sai dessa posição, sai desse lugar. Então, nós temos basicamente essa noção de localidade e essa noção de um tempo que transcorre e no qual nós estamos inseridos. Pois bem, tendo essas noções básicas, a verificação imediata que nós fazemos com os nossos experimentos levam a seguinte conclusão, de que os objetos tratados na mecânica podem ser lidados como sendo pontos geométricos em um certo espaço euclidiano tridimensional, que seria o nosso espaço físico, e que a evolução do movimento que esse objeto realiza é caracterizado por valores em um certo espaço euclidiano unidimensional, que é o tempo. Então, essa noção matemática do que seria o espaço físico e essa noção matemática do que seria o espaço-tempo estão muito bem colocadas na mecânica. No caso, esses espaços apresentam algumas características. Por exemplo, no espaço físico, ele é euclidiano e tridimensional. Isso significa que ele precisa de 3 coordenadas para ser descrito completamente e que, além disso, ele apresenta uma medição de distância baseada na distância euclidiana. E de maneira semelhante, o tempo é um espaço euclidiano unidimensional, o que significa que a gente precisa de uma única quantidade para caracterizar esse tempo e que, além disso, a distância nesse espaço é uma distância euclidiana também. Então, com essas noções na cabeça, a gente consegue mergulhar um pouco mais em como funcionaria essas medições de espaço e como seriam essas medições de tempo. Então, por exemplo, no caso do espaço físico, a maneira adequada de se fazer medições nessa situação é utilizando um sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas nada mais são do que objetos de localização espacial em que a posição de um ponto geométrico com relação a algum outro arbitrário é feita utilizando-se 3 números como coordenadas. E uma vez que a gente tem esse sistema de coordenadas, a gente associa ao corpo da mecânica uma certa posição nesse sistema de coordenadas. E, portanto, a posição desse corpo vai ser a própria coordenada que esse ponto vai ter nessa descrição. Além disso, a distância euclidiana que caracteriza esse espaço físico vai ser medida no Sistema Internacional em metros. Lembrando também que as unidades de medida espacial
são definidas a partir de objetos com um certo tamanho fixo. Então, por exemplo, o metro, inicialmente, ele era medido como sendo uma certa barra de ferro. E o metro era medido a partir disso daí. O problema é que esse objeto, devido à ação da temperatura, da variação da temperatura, altera o seu tamanho. E, portanto, outras definições mais adequadas para o metro precisaram ser feitas ao longo do tempo. Então, é basicamente essa a noção que nós temos por trás da definição das unidades de uma certa medida espacial. E aqui nós temos um exemplo de um sistema cartesiano tridimensional. Então nós temos aqui um certo ponto A, e esse ponto A consegue ser localizado a partir desse sistema cartesiano, que nada mais é do que basicamente 3 réguas que estão separadas por um ângulo de 90 graus, tá? E que a posição desse ponto é a projeção desse ponto A em cima de cada uma dessas coordenadas aqui, em cima desse eixo Z, em cima deste eixo X e em cima deste eixo Y. E a gente tem esses 3 pontos aqui. Então, basicamente, nesse sistema de coordenadas, a posição desse corpo é dado por essa terna de 3 números aqui, e que, além disso, a distância euclidiana que esse ponto A vai ter com relação ao ponto de referência vai ser dada por essa relação aqui, que é a distância euclidiana utilizada em um sistema cartesiano tridimensional. Outra característica importante é que quando nós fazemos a descrição de um certo sistema físico e uma ou duas coordenadas desse sistema estão fixas, a gente pode omiti-las da descrição. Desse modo, a descrição que a gente faz pode ser uni- ou bidimensional, ou tridimensional quando a gente precisa das 3. Pois bem, então essa foi a descrição do espaço físico. Agora nós vamos nos focar no espaço temporal, no tempo propriamente dito. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que a nossa percepção revela que aparentemente há fenômenos que se repetem. Então, por exemplo, o dia é um fenômeno que aparentemente ele tem a mesma duração. Em princípio, quando você olha um dia após o outro, eles são basicamente iguais. E claro que isso nem sempre é verdadeiro, mas a gente assume que existem fenômenos que são necessariamente periódicos, ou seja, que eles ocorrem de maneira idêntica. Por conta disso daí, a duração desse fenômeno estabelece uma unidade de tempo. Então, uma vez que a gente tem o estabelecimento dessa unidade de tempo, o instante de tempo de algum movimento nada mais é do que o número de vezes que esse fenômeno periódico aconteceu após um certo início. Então, basicamente, quando a gente liga um cronômetro e esse cronômetro tem dentro dele uma certa circuiteria que caracteriza o segundo associado a esse cronômetro, a gente percebe que um certo movimento acontece verificando a quantidade de segundos que vão sendo passados ao longo desse cronômetro, que vão sendo mostrados ali no visor. Então, esse instante de tempo, em geral, ele é denotado por T, e ele é medido no sistema internacional em segundos. Uma outra característica importante é que para cada posição de um certo movimento, ele vai depender desse instante de tempo T. Então, portanto, aqui essa posição R vai depender em cada uma dessas coordenadas no instante T. E assim, nós temos a descrição do movimento da posição com respeito ao tempo. E para concluir, nós vamos falar do conceito de referencial e evento. Então, tudo em física deve ser medido a partir de um certo ponto de vista. Então, a gente pode medir o mesmo fenômeno físico de 2 pontos diferentes, onde eu posso medir aqui, tá, de uma certa posição, e o outro colega meu pode medir aquele fenômeno de uma outra posição. A ideia em física é que a gente consiga observar leis físicas que independam da descrição
que independam dessa descrição, que a gente consiga encontrar fenômenos físicos independentemente desse tipo da descrição. E assim nós dizemos que um referencial seria uma pessoa munida de objetos de medição, como réguas e cronômetros, e que utilizam eles de uma certa maneira. Então, basicamente, não basta você ter um sistema de coordenadas pura e simplesmente. Você precisa de uma certa pessoa que vai ter esses objetos de medição e que, a partir desses objetos de medição, vai ser capaz de utilizar eles de uma certa maneira para medir as coisas naquele determinado espaço. Tá? E a maneira como a gente definiu agora há pouco o espaço e o tempo são maneiras clássicas de se medir as coisas nesse espaço, no espaço e no tempo. E dessa forma, esse referencial ele mede eventos, ele mede tanto a posição quanto o tempo. Então, esse é um conceito que existe na física, na mecânica, mas ele é mais essencial na relatividade do que na mecânica clássica, na qual a gente está focando aqui. De qualquer jeito, é essencial que a gente tenha noção de que esses conceitos existem para deixar as coisas bem mais claras na nossa mente, de que, por exemplo, referencial é algo diferente de sistema de coordenadas. Você tem um certo referencial, mas você pode adotar diferentes tipos de sistema de coordenadas para a mesma situação. Então, por essa razão que eu achei importante trazer esse conceito aqui para vocês, para deixar bem mais claro qual é a distinção entre um sistema de coordenadas e um referencial. Perfeito? Então, eu agradeço a atenção. Quaisquer dúvidas, coloquem nos comentários. E a gente se vê numa próxima. Obrigado.